Boa noite a todos. Com a proteção de Deus, estamos iniciando mais uma sessão ordinária desta casa. Peço a todos que fiquem de pé para ouvir uma passagem bíblica que será lida pelo vereador Elias. Vamos ler uma passagem bíblica que se encontra no livro de Salmo, no número 121. Salmo, capítulo 121. Diz assim: Deus, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o pé. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol Declaro aberto o período de expediente. A ata foi entregue a cada vereador. A ata está em discussão. Como ninguém pretende discutir, em votação. Aprovado. Solicito ao secretário a leitura das matérias e correspondências recebidas. Câmara Municipal de Lupianópolis, requerimento número 4 de 2026. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lupianópolis, Paraná, os vereadores que abaixo subscrevem os termos regimentais vigentes requerem ao Senhor Prefeito Municipal cópia integral de todos os decretos ou atos normativos do Poder Executivo do ano de 2026 que realizam e ou procedem à abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Lupianópolis para o ano de 2026, Lei Municipal número 29 de 2025. Sua publicação e o montante e percentual realizado até o dia 5 de maio de 2026. Sala das Sessões, 5 de maio de 2026. Vereadores: Rosângela Maria Galera Turosi, Sandro Guzmão Moreto, Ocimar Wagner Michele, Ariovaldo Lino dos Santos, Emerson da Silva e Juliano Ricardo Tibério. Passamos agora ao período do dia, contando com a presença de 9 vereadores. A sessão tem prosseguimento com as matérias serem discutidas e votadas. O secretário faz a leitura das matérias serem discutidas e votadas. O projeto de lei número 4 de 2026, que dispõe sobre a criação de vagas no quadro de cargos do Executivo Municipal de Lupianópolis. O projeto de lei número 6 de 2026, que autoriza o Poder Legislativo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Lupianópolis para o exercício de 2026. E o projeto de lei número 7 de 2026, que dispõe sobre a criação de vagas no quadro de cargos do Executivo Municipal de Lupianópolis. Em segunda discussão, projeto de lei 04 de 2026. Em segunda votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Segunda discussão, o projeto de lei 6 de 2026. Em segunda votação, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Em segunda discussão, o projeto de lei 07 de 2026. Em segunda votação, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o requerimento 04 de 2026. Como ninguém pretende discutir, em votação, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Não havendo mais matérias serem discutidas e votadas, passa agora ao período das comunicações parlamentares.
Concedo a palavra à vereadora Dalmas. Boa noite a todos, boa noite, nobre presidente, boa noite, nobres vereadores, secretária Michele, Deus abençoe, Deus abençoe nosso assistente Douglas e todos da live também. Devido a muitas mulheres do município me procurar sobre violência, sobre problemas, em seus lares, trabalho e tudo, aí criei uma lei, cujo eu já apresentei até lá em Curitiba, uma lei sobre a violência pública contra a mulher na violência na vida pública e política. E essa lei vai ajudar muito a promover ações sociais, palestras, desenvolvimento, e também vai fazer como se ela estivesse defendendo as nossas munícipes. Então, essa lei é Lei 35/2025, que já está aqui na Câmara. Peço que o nosso presidente leia com carinho, e depois a gente vai entrar na comissão para poder ver como vai ser o procedimento. Deus abençoe a todos, e é muito bom a gente cuidar do bem-estar das nossas mulheres, das nossas munícipes, porque elas nos ajudam muito a desenvolver também ao município e a produção da nossa cidade. Lembrando que o dia 1º de maio, eu até homenageei as mulheres, que elas também fazem muitas partes na nossa cidade, ajudando a contribuir, e esse projeto não é que a gente, nós mulheres, queremos competir com os homens, pelo contrário, é para nós somar cada vez mais com os homens. Amém? Deus abençoe. Com a palavra o vereador Juliano Cartier. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras aqui na nossa Casa de Leis, Michele, nossa secretária, o Douglas aqui que está presente, sempre disponibilizando essa sessão nas redes sociais, o pessoal das redes sociais que nos assistem. Eu gostaria de falar alguns assuntos aqui com os nobres vereadores, com o pessoal das redes sociais e também com o pessoal de toda a cidade que lhes interessa. A primeira, senhor presidente, nós fizemos uma indicação, a indicação 12/2026, solicitando ao prefeito que fizesse um estudo, uma possibilidade de criação de um auxílio financeiro aos estudantes que estão morando fora, entretanto a sua residência é aqui no município, estão cursando uma faculdade pública ou uma faculdade privada, e nós pedimos ao executivo que fizesse um estudo, para que a gente pudesse também participar disso e disponibilizar para os estudantes, ou que ao menos respondessem para a gente a impossibilidade ou a possibilidade, para a gente estar explicando à população. Então, diante do pedido, que até o momento não retornou, gostaria que o presidente, se pudesse reiterar o ofício ao prefeito, solicitando essa informação do setor contábil, do setor financeiro do município, para a gente estar sabendo o que estão pensando. Que eu acho que a gente avalia isso aí. Já mencionei anteriormente aqui nessa tribuna que cada centavo gasto com educação é retorno certo e líquido para o município e para todos. Então é um dinheiro muito bem investido. Esse é o meu pensamento, acredito dos senhores também, das senhoras também. Segundo assunto, quero falar a respeito do Rio Paranapanema. Nós temos lá, todos sabem, uma estrutura de uma lanchonete, e a pessoa que estava conduzindo o local, ele acho que rescindiu o contrato, enfim, não deu prosseguimento ao contrato que ele tinha no município. E o imóvel lá está assim, meio que largado, tem uma cerca lá de madeira que já está caída, e assim, eu sei que
o município tem inúmeras licitações. Hoje eu estive na prefeitura, conversei lá no setor de licitação, parece que já tem algo em andamento, mas nada concreto ainda, né? Tem uma fila lá de licitações a serem feitas, mas que o município, se pudesse dar uma cuidada lá, de uma passada, arrumar fazer uma manutenção prévia lá para que não se deteriore, né? A gente sabe, quando não tem ninguém no prédio, ele começa a se deteriorar por si só, e outras pessoas que vão lá e que pegam e quebram, né, o bem público. Então, se o município puder ir lá fazer uma manutenção prévia, eu agradeço. Visto que, senhores, vocês sabem que, através do projeto do governo do Estado, do Instituto de Águas e Terra, do IAT, tem um projeto lá de rampas náuticas flutuantes, e que isso vai ser de grande importância, viu, ali? Lá para o nosso Maiá, você sabe disso? É uma coisa que vai atrair pessoas de fora. Nós temos que melhorar essa questão ali do turismo ali do Rio Paranapanema. Futuramente, quem sabe não tenhamos ali mais condomínios, mais gente. Isso significa o quê? Mais gastos com o município, mais receita, mais pessoas comprando no nosso comércio. É isso que a gente quer. Então, eu espero, né, que o município executivo tenha um olhar bem apurado a respeito disso, e nós estaremos acompanhando de perto, né, a respeito disso. O terceiro assunto que eu queria falar é a respeito, senhores, que todos viram nas redes sociais, a diminuição do horário lá do posto de saúde. Segundo informações, me parece que é questão de contenção de gastos, né, diminuição de gastos. Assim, tudo bem, eu entendo, mas talvez não se pensou numa situação. Determinadas pessoas que trabalham no horário comercial e que iam ao posto de saúde, tanto aqui quanto no Maiá, vão ter que sair agora no horário do expediente, né? Quem vai ficar no prejuízo, então? São os donos de empresas, comércio. Então, a pessoa que ia lá, sei lá, fazer um atendimento médico, odontológico, ou psicológico, ou de qualquer outra coisa, então agora vai ter que sair no horário de trabalho. Se, né, o prefeito, né, tiver uma luz e puder rever essa situação, olhar realmente quanto de gasto que dá a mais, né, ter essas 2 horas a mais que vai ser para o povo. Afinal de contas, eu mesmo em campanha preguei, não é? Que a saúde seria em primeiro lugar. Então, estou aqui, né, vendo isso, e eu acho que poderia estar sendo verificado de uma outra forma. Tem que ouvir as pessoas, ouvir essa casa de leis para ver o que acha. Faz um questionamento para o pessoal que usa o posto de saúde para ver se é isso mesmo. Se for, ótimo, aí vamos. Eu acho que tem que ser de forma mais democrática, mais aberta, para que todos possam ser atendidos no momento que precisam. É o meu pensamento. Do senhor, eu acredito que também é um parede próximo a isso. Essa parte? Sim. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, funcionário Michele, nossa assistência aqui, o Jonathan, o Thales, o Douglas, o pessoal que nos acompanha aí pelo Facebook do Douglas, pelas redes sociais, meu boa noite também. A gente recebe com bastante tristeza essa mudança aí de horário, porque dificulta, né? Dificulta para o munícipe, para o cidadão que trabalha, que sai do serviço 5 horas e que se deslocava ao posto de saúde para uma simples consulta ou até mesmo retirar um remédio na farmácia. Enfim, eu não sei se foi feito um levantamento pela Secretaria de Saúde, não sei se o vereador Elias pode me falar, ou a vereadora Damares, ou alguém, o senhor presidente pode enviar um ofício para o executivo, pedir informações, porque tudo que faz no município é para economizar e tirando os direitos do nosso povo. Queria saber se realmente foi feito um estudo, quanto que vai ser economizado nessas 2 horas, né, para tirar esse benefício. É um benefício, né? Sempre teve o atendimento até às 7 horas, está aqui o Jonathan, que é da saúde, né, sabe disso, entendeu? Então eu gostaria de saber, senhor presidente e vereadores, se foi feito um estudo ou se é meramente uma picuinha com um servidor público ou uma servidora pública que estava lá fazendo o seu trabalho,
né? Eu quero acreditar que seja mentira, mas chegou até o meu conhecimento que foi tirado esse horário porque tinha uma divergência com uma servidora do município, entendeu? Quero acreditar que seja mentira, mas é uma vergonha se foi isso, se é isso mesmo que aconteceu. Penalizar o povo, o cidadão, o trabalhador, né, por causa de uma picuinha, uma divergência política ou partidária, que quer que seja, ou que seja pessoal, enfim, mais um caso de perseguição, se é que foi constatado isso mesmo. Tá bom? Muito obrigado pela parte, senhor vereador. Boa parte, vereador. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, demais vereadores e vereadoras aqui presentes. Boa noite a todos que estão nos assistindo em casa e a nossa assistência aqui presente. A respeito desse assunto do posto de saúde, essa redução de horário, é um negócio complicado. Nós vereadores somos muito cobrados. Toda hora que você passa na rua, como é que vai ficar? Vocês vão fazer alguma coisa? Vocês vão conversar com o prefeito? Então, é um assunto delicado e chato de se resolver. Até para complementar a fala dos vereadores aqui, esse horário foi estendido para poder estar amenizando até mesmo os atestados das empresas, a falta do funcionário no seu serviço, que depois ele é penalizado por faltar, para devendo hora para funcionário, entendeu? Isso é para atender a população num todo, no geral, tanto aquele que vai ser atendido lá no posto de saúde, quanto aos empresários que estão liberando seus funcionários em hora de serviço, que é um direito deles, né, para poder estar fazendo suas consultas. Então, estendendo esse horário já melhora muito, porque o funcionário consegue trabalhar até assim, ele tem até às 17 horas para trabalhar, para ir até o posto, fazer sua consulta, fazer seu tratamento dentário, entendeu? Então, isso ajuda muito. Agora, essa redução, pode ser que seja para diminuir gasto, alguma coisa assim, até concordo, mas eu acho que tem que rever, às vezes deve ter algum setor aí que pode ser dar uma economizada nesses gastos, que deixar a saúde tem que ser tratada em primeiro lugar, do ponto de vista, como Juliano viu, saúde, a educação, tudo é investimento, para poder lá na frente estar retornando isso aí. Então eu deixo aqui a minha cobrança, assim dizendo ao prefeito, peço que o vereador Elias, o vereador Damar, leve para o prefeito, repensar isso aí, para analisar o melhor jeito de resolver essa situação. Porque ficando assim está penalizando a nossa população. E isso nós não queremos. Nós estamos aqui para representar a população e lutar pelos direitos deles. Obrigado pela parte, vereador. Vereador Meire, você tem parte? Você? Posso falar? Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, todos que nos assistem. Jonathan e o Thales sempre se fazendo presente, sempre muito bem-vindo. Reforçando aí o que o vereador Juliano falou, o que o vereador Sandro, o vereador Ali falou, eu estou de acordo. Para mim é muito dolorido ver isso acontecer, porque a nossa saúde ela vem numa crescente caída de qualidade. Isso é notório, isso é o que a gente ouve no dia a dia, isso é o que a gente vê. Então, eu achei que já estava bom. O tanto de serviços bons que nós perdemos, que a nossa população perdemos, e ela vem numa crescente decaída de qualidade de serviço, porque hoje a nossa saúde, sinceramente, está uma lástima. É o que a gente ouve, é o que a gente ouve conversando com a gente comunitário, é o que a gente ouve conversando com a enfermagem, com todos. Então, isso aí é fato, não tem como dizer que não é, porque está aí, às claras. Lá no início, há muito tempo, isso aí faz muito tempo, que o posto de saúde ele fecha às 7 horas. Por que se aderiu esse horário? Porque tinha um incentivo do governo federal, as unidades que aderissem aos programas de PSF, Programa de Saúde da Família, ele tinha um incentivo maior quando ele tivesse esse horário das 7 da manhã às 7 da noite, sem se interromper aí para o horário de almoço, nada, ele tinha um incentivo. Então eu não sei se essa portaria ainda está vigente, se isso prevalece
porque no início tinha um incentivo maior, porque nas unidades que tinha esse horário de abertura. Então, de imediato, isso aí eu acho que foi lá bem faz tempo, eu não sei que governo foi aqui municipal, mas eu lembro que o secretário Júnior correu atrás e já se antecipou, já procurou fazer toda a parte burocrática, né? Que ele era muito bom nisso daí, fez toda a parte burocrática e fizemos a adesão das 12 horas trabalhadas ininterruptas por conta de conseguir um incentivo maior para a saúde. Eu não sei isso hoje como que fica, se ainda existe essa diferença no repasse, né, para a saúde. Então, se tiver, infelizmente, mais uma perda entre tantas que nós temos todos os dias. E a saúde, para mim, eu me considero ainda da saúde, porque sempre fui por 33 anos da saúde, então isso não saiu de mim ainda. E eu fico muito triste em ver, e mais ainda, quando você vê pessoas que te procuram todo dia, assim como vocês também, eu acredito que as pessoas procuram, o Wagner, que saiu mais recentemente, dizendo por que se os vereadores não vão fazer nada, se não tem nada para fazer, o que pode fazer. E além do mais, isso aí ia cair numa situação que sempre foi muito polêmica, geração de atestado. E o funcionário, ele precisa da unidade, e vai gerar atestado mesmo. Isso sempre foi muito polêmico, principalmente por parte das empresas aqui do município, que já são poucas, que sobrevivem aí lutando, e eles sempre tiveram um embate aí por conta de atestado. Sempre procurou a unidade, sempre procurou o secretário. Eu já participei dessas conversas, propondo estratégias para o funcionário não faltar no serviço por conta da geração de atestado. E agora o que nós vamos fazer no município? A gestão gerar atestado, porque uma mãe de família, ela precisa levar o filho no médico, um pai de família, ele precisa ir. E aí nós estamos aí desse jeito regredindo notavelmente a nossa saúde. Isso aí é claro. Obrigada, vereador. Só isso. Última parte. Vereador, eu vou conceder ao vereador Elias, que ele havia pedido, posteriormente considerando por vocês. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, assistência aqui presente e aos demais que também estão nos assistindo através das redes sociais. Esse assunto que também é polêmico me chamou a minha atenção, como chamou de vocês. A minha preocupação foi procurar o setor de saúde para buscar informações sobre demanda que existia depois das 5 e o tipo de atendimento que era, e que se isso ia gerar algum transtorno na saúde. E também tive me informando no hospital como coordenador do hospital municipal. A informação que eu tive é a seguinte, que já há algum tempo todo o serviço de atendimento médico, no seu caso de dentista, é feito no hospital depois desse horário. Nós não temos médico de plantão depois das 5 do posto de saúde. Nós temos um recepcionista e um técnico de farmácia para poder atender medicação. Como vocês sabem, já há algum tempo o hospital disponibiliza de algum tipo de remédio para poder atender uma emergência caso aconteça após esse horário. Tive me informando também, vereador, sobre essa questão de recursos. Não existe mais esse repasse. Eu não tenho conhecimento profundo nessa área, mas foi o que me passaram, esse repasse já não existe mais. A questão de atendimento odontológico, que eu acho que é um setor que pode ser penalizado, de janeiro até o mês de abril foi muito pequeno nesse horário. E nós temos 3 dentistas atendendo durante, 2 dentistas aqui em Canópolis e um dentista no distrito de Tomaiá, atendendo durante o dia. Segundo informações de profissionais que estão ali na área de saúde, supre a necessidade. E o posto de saúde, em caso de campanha, em caso de algum atendimento específico, ele vai ser disponibilizado para atendimento também após o horário. Ele só não vai ter atendimento todos os dias, mas no caso de campanha, no caso do atendimento eventual, tem
que de repente seja uma questão de economia, mas nem tanto só isso, a necessidade está funcionando. Segundo o pessoal do hospital, isso não vai gerar transtorno, porque, segundo eles, depois desse horário, as pessoas que precisam de atendimento médico já não procuram saúde. Eles vêm todo no hospital e o hospital vai estar ali pronto para atender. Se for o caso, segundo a gestão, até mais médicos se for preciso. Entendeu? Mas, quero aqui frisar que depois das 5 nós não tínhamos médicos atendendo clínico geral do posto de saúde. Muito obrigado. Vou comentar a fala do vereador Elias aqui no seguinte sentido. Eu também conversei com a coordenação do hospital e também conversei com a secretária de saúde do município. Pelo que assim, eu estou observando, já venho observando há tempos o que vem acontecendo, tem muitas situações lá que tem que ser corrigidas. Uma delas é essa questão do atendimento no hospital, que, segundo informações, até iria aumentar o fluxo, e a gente sabe que tem dias que a gente passa lá, a vereadora galera que mora bem de frente, sabe muito bem, trabalhou na saúde há muito tempo, sabe disso. Tem dias que está super lotado. Então, vai acabar sobrecarregando essas questões aí do hospital, inevitavelmente. Com relação à fala do vereador, com o atendimento odontológico, eu falo com propriedade porque eu sei, a minha esposa é uma das dentistas, e ela me diz muito bem a quantidade de atendimentos que ela faz diariamente, muito além do que a regional de saúde impõe e determina em suas portarias de atendimento, inclusive fora a partir do horário das 17 horas. Mas é uma decisão do executivo, né? Só que vai afetar a população. E cabe a nós, vereadores, né, verificar essa situação. Então, se é por economia, se é por economia em copo d'água que não vai chegar a lugar nenhum, o povo vai estar prejudicado, é o que mais vai estar. Se tem médico depois assim, ou se não tem, o horário estava lá, estava sendo cumprido, não é? O posto estava aberto para atendimento ao público. É isso que é o X da questão. Então, de repente, uma situação dessa vai gerar algo extremamente pior da população que está gerando. Vocês podem ter certeza. Agora, defender o indefensável é complicado. Sim, pastor, pode falar. Essa é uma parte. Eu acho que estivemos lá, com o vereador Elias, nós fomos lá conversar com a coordenação da ODS e antes também nós estivemos conversando com o nosso gestor. E ele, do mesmo jeito que ela falou, ele também falou que é devido a fluxo muito pouco. Das 5 até 7, o hospital, a ODS fica muito vazia. Daqui para vir um médico lá no hospital chamando os pacientes. Então, quem vai lá, eu já estive também, quando fazia preventivo, fazia as operações, e a gente vê realmente que não tem ninguém, a não ser a técnica lá da farmácia e o recepcionista. Então, é mais por causa disso, porque o fluxo é muito pequeno. Por isso que mudou, foi essa a justificativa, a gente está aqui também, ela mandou para nós um relatório da demanda de pessoas sendo atendidas, e realmente foi por causa disso, tá bom? Boa noite, presidente dessa casa, demais vereadores, Michele, nossa secretária, os assistentes aqui presentes e quem nos acompanha pela rede social. Foi tudo falado, já através dos novos vereadores, mas é um atendimento que temos que rever e discutir, porque todos os nossos munícipes que precisam de uma receita, de um medicamento contínuo, a galera sabe muito bem disso, o vereador galera, que essas receitas são trocadas a cada 90 dias e é preciso renovar ela lá
na recepção. Então, muitas mães de família, pessoas que trabalham até às 18 horas, no caso, né? Que a maioria do comércio hoje trabalha até às 18 horas, iam rever isso, trocar as receitas para poder no outro dia pegar a medicação que necessita. E sem dizer, né? Independente do fluxo, da quantidade, o vereador Juliano falou, da odonto, né? Muitas pessoas não têm, então seria um atendimento das 17 até as 19 horas muito bem-vindo, né? Então é isso que eu quero deixar. A gente, como diz a vereadora Galera, trabalhando lá, a gente sabe, muitas vezes eu tive que ficar até mais tarde também, né? Por causa do agendamento, do fluxo, e via que realmente tinha atendimento sim, né? No passado. Hoje não sei por qual motivo se caiu tanto assim, que não compensa esse atendimento das 17 às 19 horas, mas o pior é que a nossa população está sendo penalizada por isso, né? Principalmente na parte que tudo na recepção tem que trocar as receitas a cada 90 dias. E muitos dos nossos munícipes precisam desse serviço. Muito obrigado. Pensa mais uma parte, vereador? Sim. Mais uma outra. Eu vejo aí o vereador Elias e o vereador Damares visitou lá, conversou com o gestor, com o secretário. Eu penso assim, que a vereadora colocou aqui que a demanda é muito pouco. Eu penso assim, graças a Deus que é muito pouco, senão a população está bem de saúde, né? Mas e se precisar? Tinha que ter. Eu acho que deveria que ter no plantão esse médico clínico geral, que o vereador Elias colocou que não está tendo. Eu acredito que seria necessário ter, pelo menos esses dois horários, até porque tem uma reclamação muito grande de que o hospital não há um exame, que não é a função, na verdade, do hospital. Então, tem pacientes que estão entrando no exame escondido ali na rua para poder chegar lá dentro no saco médico, que foge um pouco da função ali do atendimento na hora e acaba atrasando alguns outros atendimentos. Então, se tem médico, um clínico geral, um posto de saúde, pelo menos essas 2 horas a mais, para estar atendendo essa população que precisa abrir um exame, para não estar perdendo o horário de serviço para ir lá abrir esse exame, entendeu? Para ter o resultado. Então, Tem que deixar o hospital congestionado, né? Sim, para não deixar congestionado e atender principalmente as emergências que é a função do hospital. Eu concordo também com o vereador e eu acho o seguinte, o mais importante é a gente estar preocupado com o atendimento mesmo da população. O que vai ser penalizado? Mas aqui eu quero registrar, o vereador, que os atendimentos no posto de saúde é só com horário marcado. O posto de saúde, ele não atende se você chegar lá sem horário. Nem tem horário. O atendimento médico sempre com horário marcado. Então, já existe uma previsão antes de você ir no posto de saúde, você já tem uma agenda lá. O hospital não. Mas o vereador Elias, só te cortando um pouco, se tem um médico das 5 às 7, o que vai acontecer? Vai acontecer agendamento. Concorda comigo? No horário que vai diminuir o fluxo do hospital? Sim, o vereador Juliano, eu concordo sim, mas o hospital ele está atendendo. E sim, mas o hospital, isso já vem sendo falado, que é um atendimento emergencial, não para questões, por exemplo, de verificação de exame. Isso eu já ouvi de diversos profissionais sobre isso e que acumulam um trabalho desse. Eu acho que teria que ter algo ali, com certeza, depois das 5 horas, para o pessoal lá levar os exames com agendamento, obviamente, porque a gente já sabe que tem o agendamento lá. Sim, como o vereador colocou, tendo horário, vai ter agendamento. O pessoal vai se programar para estar abrindo esses exames, postando esses exames para o médico nesse horário, para não prejudicar o horário de serviço deles. Que pode ocorrer um acidente de rodovia, tem que deslocar uma ambulância, um enfermeiro, um médico do hospital. Então, se der atendimento das 17 até as 19, né, porque daí vai acumular o hospital. Ter um atendimento no posto de saúde, nesses horários, Deus o livre, aconteceu uma emergência, está suprindo o atendimento lá no posto de saúde.
Vereadores, eu acho que esse papo de economia aí para o prefeito não está colando mais, né? Eu acho que não existe economia em questão de saúde e educação. No começo do mandato, ele cortou dinheiro dos estudantes e falou que era economia. O que gera economia para o município, a questão de estudantes? Não gerou nada. Agora, a questão da saúde, o que vai gerar para a saúde um custo de ficar 2 horas a mais ali trabalhando? Eu acho que não. E como o vereador Juliano falou, essa questão sobrecarrega o hospital. Então, a pessoa vai mostrar um exame, a pessoa tem que ficar lá 2, 3 horas esperando. Se tivesse o hospital Boa Saúde aberto, mesmo que fosse com agendamento, a pessoa já agendava, já levava esse exame agendado. E se quiser pegar um remédio, pega na onde? Tem lugar para pegar no hospital? Tem lugar. Todos os remédios? Nem todos. A maioria necessária hoje tem no hospital. Sim, mas alguns ainda não tem. Eu acho que seria uma pauta para a gestão pensar e colocar todos os medicamentos, que alguns medicamentos ainda não tem. A galera vai ter mais condição de informar do que eu. Parece que existe uma norma nessa questão de medicamentos, né? Não sei como é que está funcionando isso hoje, eu não sei. Mas eu sei que o hospital hoje disponibiliza medicamentos. Pode ter sim, desde que tem um farmacêutico acompanhando, né? Mas pode ter sim, nada impede não. Então, essa é a questão. Eu acho que eu, como todos os vereadores, recebi várias ligações, mensagens, esse fechamento. Eu acho que se tivesse das 17 às 19, teria bastante agendamento. Consequentemente, o hospital não sobrecarregava. Então, eu acho que é uma pauta para o prefeito colocar na mesa e parar de ter esse papo de economia, né, vereadores? Toda vez é economia, não fiz isso porque economia. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, eu acho que é uma pauta que realmente tem que ser levada à mesa para tentar voltar das 17 às 19. Porque eu acho que a economia de 3, 4 funcionários não vai deixar o município mais rico nem mais pobre. Mesma coisa foi na questão dos estudantes, quando ele alegou para a cidade inteira que estava economizando, tirando 150 de cada estudante. Então eu acho que isso deixou a prefeitura nem mais rica nem mais pobre. Concedo a palavra ao vereador Sandro. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, servidora Michele, assistência aqui presente, meu amigo Thales e meu amigo Jonathan, meu amigo também o Douglas, que está fazendo o serviço da transmissão, e o pessoal das redes sociais que nos estão acompanhando pelo Facebook. A gente estava em discussão aqui, aí fica o Ulisses mandando mensagem, sabe? Aqui pra gente, então relatando aqui que ontem foram no hospital e não disponibilizaram o remédio para uma consulta lá, era 11 horas da noite e o remédio a cidadão teve que pegar hoje, entendeu? Então tem alguns remédios que realmente não estão, e era de pirona, viu? De pirona eu acho que é um kit emergencial, né? Acho que de primeira utilidade. Então só para finalizar e comunicar aos munícipes que ainda não tem os remédios totalmente disponíveis ali na rede de saúde final de semana. A pessoa tem que voltar na segunda-feira para buscar. Mas eu gostaria de começar a minha fala parabenizando mais uma vez a equipe Rota Combate, né, de Centenário do Sul, e os atletas de Rubionópolis aqui presentes, o Jonatas e o Thales, que foram vice-campeões paranaenses novamente, né? Parabéns, né? Vi a bandeira de Rubionópolis lá, vocês erguendo, um orgulho para a nossa cidade, para nós vereadores aqui, entendeu? Para nós é um orgulho muito grande ver vocês vencendo, né? Todo o empenho, a gente acompanha a batalha de vocês de treinar em Centenário, voltar, correr, né? Trabalhar, né, Jonatas, na sua função, enfim. E com essa posição vocês também conseguiram a vaga no Campeonato Brasileiro, é isso? O Campeonato Paranaense foi realizado no último domingo, né, em Maringá, e mais uma vez o Thales se sagrou vice-campeão e o Jonas também vice-campeão. Meus parabéns, viu? E continue assim representando o nosso povo, nossa cidade, que a gente tem muito orgulho. Senhor presidente, gostaria de atenção de todos aqui nesse momento, porque a minha fala é uma fala meia triste, entendeu? Chegou ao conhecimento desse vereador, e eu acho que os demais vereadores também
devem estar sabendo o que está acontecendo com a nossa casa lar do nosso município de Vitória. Infelizmente a notícia não é boa, entendeu? A gente está escutando relatos de pessoas que a casa lar está abandonada, está a Deus dará. Eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que em todas as gestões anteriores sempre teve uma estrutura completa lá, teve coordenadora, teve psicólogo, teve assistente social, e hoje não tem mais nada disso. Tudo por economia também, viu, gente? Porque a base é economizar, entendeu? E fica esse Deus dará em tudo quanto é lugar. Infelizmente, né, diz que até comida para as servidoras que trabalham lá, diz que não está tendo, porque elas ficam lá diretamente cuidando das duas menores que ficam lá, né? Diz que faltando remédio para as meninas que precisam de remédio, 2, 3 dias sem remédio. Quero que seja mentira, mas quero que o executivo venha aqui, mande um ofício e prove ao contrário, porque o que a gente está recebendo é de fonte limpa, entendeu? São notícias tristes, que deixam a gente triste de vir falar aqui, mas que um cidadão no Peloponense que paga seus impostos tem que ficar sabendo o que realmente está acontecendo. É inadmissível a gente defender uma gestão dessa. Em todos os lugares está desse jeito, economia, e o povo sendo prejudicado, sendo privado dos seus direitos. Aqui no Pelotas parece que nós só temos deveres, só deveres. Os direitos estão tirando tudo, como foi falado no começo da gestão, tiraram os direitos dos nossos estudantes, reduziram o vale transporte, que isso não desce na cabeça de ninguém, entendeu? Agora, casa largas e muitos outros aqui que a gente vai citar, se for ficar falando, vai ficar falando até amanhã, né? Mas tem muita gente que não gosta, né? Principalmente os puxa-sacos, igual já apelidaram aí, né? De etiquetes, né? Etiquetes que falam na cidade, meia dúzia, está rabiando, viu? Está acabando. Tinha mais, vai sumindo. É porque a pessoa vai cansando de defender, e quando às vezes precisa de um serviço público, recebe um não na cara, não tem, não pode, a lei não deixa, isso e aquilo. Infelizmente vai se agradando, é isso que está acontecendo na nossa cidade. A gente tinha uma gestão pautada no atendimento público para as pessoas com prioridade. Hoje nós não temos prioridade mais para ninguém, nem na saúde, nem na educação, nem no próprio cidadão. Hoje o cidadão chega na prefeitura para receber atendimento. Quem que atende? É triste a nossa realidade, gente. É triste, mas é até mesmo revoltante. Segue uma parte, vereador? Sim. Assim como foi dito nessa tribuna que o vereador Santos está comentando, eu acredito que todos os vereadores tenham ouvido isso, né? Pelas ruas da cidade, essa questão da casa lar, da casa de acolhimento ali. E a gente sabe que ali é uma questão bem delicada, porque envolve menor, não é? É uma coisa que envolve as questões jurídicas e judiciais. E, senhores, para se abrir lá um abrigo desse, o vereador Elias sabe, porque na época ele participou, né, juntamente com o prefeito Zé Antônio, junto com a comarca, o Ministério Público e o juiz da comarca, que uma casa dessa não é uma coisa simples. Ela tem requisitos serem cumpridos, né? ela tem uma estrutura mínima a ser cumprida, e tudo isso está em lei. Só que a gente não sabe como que está lá, porque nós não fomos lá. É uma questão delicada, por se tratar de menor e tal, mas a gente gostaria de saber, né, se realmente é isso. A PMI pode estar respondendo isso para a gente, o município, porque tem subvenção, tem dinheiro público no meio. A gente tem que saber o que está acontecendo. Me parece que a menina que estava lá tinha ido com um amigo numa outra cidade, não deu certo, voltou, e agora fica esse buchicho na rua. Só que a gente tem que saber o que está acontecendo, porque tem dinheiro público nesse lugar, e é dinheiro do povo, então a gente tem que saber. E se tiver errado, corrige-se, faça conforme a legislação determina. E eu acredito nisso. Não sei os senhores, acredito que com certeza vão nessa mesma caminhada.
Então, vereador, veja bem, a menina que estava internada na Casa Lar, onde surgiu a Casa Lar, ela foi para outro município, né? Conseguiu a gestão atual, conseguiu transferir ela para outro município. Ficou um tempo, não sei se 2, 3 meses, 4 meses, não sei, 5 meses, 30 dias, mas enfim, a partir do momento que essa criança esse menor, deixou a Casa Lar nossa aqui, as coisas que tinham todas lá, que foram nomeadas, que a gente ficou sabendo, porque quando em outra gestão a gente fizemos visita lá, e lá a nossa Casa Lar é uma casa totalmente equipada com tudo, com micro-ondas, com fogão, tudo de primeira linha, mesas, cadeiras, colchões, beliches, para 20 pessoas foram informadas que tinham lá. E hoje a informação que chega é que quando essa moça foi para outro município, eles sumiram, as coisas de lá de dentro praticamente subiram todas da casa. Essa é uma acusação muito grave, do senhor presidente. Eu gostaria até que você fizesse um ofício aqui dessa Casa de Lei, assinado por nós vereadores, querendo saber. Porque pessoas de outra gestão têm as fotos de tudo que tem lá dentro, que tinha lá dentro. E agora parece que tem camas lá, apoiada com tijolos, entendeu? Coisas que não estão mais lá, não sei o que foi que aconteceu. A gestão atual tem que dar um parecer, entendeu? Uma explicação aonde foi parar as coisas que estavam na Casa Lar, que era uma casa super equipada. Tinha sofá de boa qualidade, 2 sofás, tanto na entrada quanto lá dentro. Tinha várias outras, batedeira, tinha tudo na Casa Lar. Pratos, garfos, tudo. E tinha comida também, que hoje parece que não está tendo, para as pessoas que trabalham lá. Enfim, minha gente, é uma vergonha, entendeu? E eu gostaria de deixar registrado aqui, senhor presidente, o pedido de ofício dessa Casa de Leis para o Executivo, informando o que foi feito com o que tinha, os utensílios que tinham dentro da Casa Lar. Antes, quer dizer, depois que a menina, né, foi transferida daqui para outro município. Aí depois ela voltou para cá, por uma ordem judicial, não sei o que aconteceu lá. Enfim, ela voltou e parece que as coisas hoje a Casa Lar não está equipada. Inclusive, só para finalizar, nós vereadores íamos lá fazer uma visita hoje, mas fomos orientados, né, por se tratar de uma Casa Lar onde o município não é um órgão público, né, por se tratar de menores, de menor de idade que estão internados, que moram lá, a gente foi orientado a não fazer essa visita, para não dar problemas para nós, vereadores, entendeu? Então o vereador pode fiscalizar o hospital, pode fiscalizar uma escola, pode fiscalizar a prefeitura, pode fiscalizar qualquer órgão público, mas uma entidade, né, tem que ter um presidente que responde por lá, né, que devia ter uma coordenadora que respondesse também, que devia ter uma psicóloga, que devia ter um assistente social em suas estruturas, que foi falado aqui, e não tem. Mas queria deixar registrado aqui que nós íamos fazer uma visita lá, mas infelizmente fomos aconselhados a não ir lá, porque lá tem menores de idade, né? Tem câmaras, tem tudo. Então esse o recado que eu gostaria de passar para o nosso povo, para conhecimento de toda a população. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, me concede uma parte? Sim, pode falar. Quando você fala de economia, tudo em prol da economia, né? Começou lá com o corte dos valos dos nossos estudantes, economia a custos da saúde, e temos também uma economia muito grande sendo feita a custos da educação, onde no CBEI, os professores, eu não sei se é de conhecimento de todos os vereadores, os professores estão tendo que levar material para poder trabalhar, desde folha sulfite, fita crepe, qualquer coisa, o que precisa eles têm que levar, isso desde o começo do ano. Então é uma situação bem crítica que eu venho acompanhando, eles estão bem chateados com isso, tiveram muitas reclamações, muitos pedidos feitos, muitos ofícios mandados por parte da direção do CMEI, mas não foram atendidos. Me parece que essa semana passada, chegou alguma coisa, muito pouco, que
necessidade deles para o trabalho deles no dia a dia com as crianças. A educação infantil, a gente sabe que, nunca fui professora de educação infantil, mas a gente sabe que exige muito material, canetinha, coisa colorida, papel, EVAs, muita coisa. E eles estão comprando do bolso deles, até folha sulfite não tem. Eles estão levando do bolso deles para eles poderem trabalhar com as crianças, porque esse ano eles não receberam nada. Eles estão nessa situação desde o começo do ano. Obrigada, senhora. Vereadora, que mês que nós estamos? Responde para mim, por favor. Estamos quase no meio do ano, já em maio. E acredita que os uniformes das crianças do CEMEIS não chegaram ainda? Então, a gente está no mês 5 e até agora. Aí eu te pergunto, o ano passado teve os uniformes das crianças na escola? Também não? É o curso de gestão pública. Essa é a nossa realidade, povo de Vitópolis. Essa é a nossa realidade. Pode falar, vereador Inês. Sim. Senhor vereador, eu vendo aí esse questionamento da Casa Lar, tive a curiosidade porque a Casa Lar, se eu não me engano, ela é cuidada pela PNI, a qual eu acho que o Renato é presidente, né? Se eu não me engano. Essa Casa Lar, ela foi fundada, como o Juliano colocou, eu fiz parte disso, juntamente com ele, na gestão, para atender a questão de uma pessoa que tinha problemas muito sérios no município. E que a gente, na época, tentou de diversas formas encaminhar para um outro abrigo, mas tivemos muita dificuldade porque os abrigos acolhiam as crianças daquele município. E ela foi, na época, instituída para atender uma pessoa. Na gestão do então prefeito José Antônio. E eu tive a curiosidade, o vereador Santos, de perguntar a situação da Casa Lar. Segundo a informação que eu tive agora, a Liana está internada lá na Casa Lar. Então, ela está e voltou. Ela está internada nessa situação precária. Parece que tem mais uma, né? Internação duas lá. Então, mas ela está funcionando. Não, mas ela está funcionando. Vereador, talvez a discussão está seguindo o seguinte sentido, é que algumas pessoas nos relataram de que está faltando utensílios, camas, está coisa bem precária, e também profissionais. Por quê? Porque a composição da equipe ela é determinada em lei. Você lembra bem, né, que você não pode abrir uma casa dessa sem ter a estrutura mínima. Tem uma estrutura mínima. É isso que está sendo discutido. Exatamente. Ali existe um quadro de pessoal exigido por lei, existe no nosso município arcar com tudo isso aí, mas não tinha uma outra opção. Mas parece que eu gostaria de fazer uma sugestão aqui, senhores vereadores, que diante dessas denúncias, que às vezes até é um pouco dificultada, a gente fizesse uma solicitação junto ao responsável, e eu gostaria de acompanhar os demais vereadores para a gente ir lá, presente lá, fazer um levantamento se isso é real. Eu acho que ficaria bacana. O senhor consegue autorização para nós entrar amanhã cedo, na primeira horário, 8 horas da manhã, na Casa Lar? A gente teria que ver. O senhor consegue, senhor vereador, 8 horas da manhã, a gente está lá amanhã, com responsabilidade sua, eu estou à disposição. Se o senhor falar que nós podemos ir 8 horas da manhã na Casa Lar, eu estarei lá. Eu acho que os demais vereadores também vão. Eu não consigo isso aí para amanhã, agora à noite, mas eu faço o meu compromisso de conseguir essa autorização com o setor responsável, coloco no grupo da Câmara, quem quiser me acompanhar lá para a gente fazer um levantamento, acho que seria bacana, porque se estiver acontecendo, não estou falando que não está, mas se tiver mesmo essas falhas, eu acho que a gente tem muito mais segurança para chegar aqui na Câmara e colocar essa situação, até cobrar do setor responsável. Agora, como o Juliano comentou, eu fiz parte disso aí e tenho conhecimento da dificuldade que era na época. E também a dificuldade que o município tem para conseguir um abrigo para uma pessoa. Então, essa é a importância da Casa. Porque hoje tem uma pessoa lá, uma duas, mas ninguém sabe se amanhã vai ter mais. E se surge uma necessidade aqui. Então, só para a gente ter essa segurança, não. Está tendo mesmo uma falta de consideração com a equipe que trabalha lá, está faltando recurso. Isso eu acho que é importante a gente ter possibilidade de estar visitando o setor, ou seja, na educação, ou seja, na escola, porque o que
Pergunta para ele, ele é o presidente da BMI. Pede autorização para nós, vereadores, estarmos amanhã, 8 horas da manhã lá, para visitar, fazer essa visita que o senhor falou, que a gente precisa fazer realmente essa visita, né? Porque não trata-se de denúncias infundadas, igual o excelentíssimo vereador falou. Não é nada infundado. É relatos de pessoas que vivem e convivem ali, por ali dentro, entendeu? Não vou citar nomes, não preciso citar nomes, mas é gente que entra e sai dali, que está aqui. Sim, pode falar. Ontem eu estive lá na casa lá, está funcionando, né? Está funcionando normalmente. É uma beleza, né? A Rosângela, a menina que está lá internada, e a menina está muito bem cuidada. Ela falou que no começo teve umas dificuldades, mas já está tudo normalizado, tá? Se caso vocês quiserem entrar em contato com ela, passa até o WhatsApp dela, mas tive lá quando eu estou ficando fazer uma oração, porque a menina já chegou da nossa comunicação, né? Ela já frequentou uns tempos, ela não chegou a ser membro, mas ela é na nossa igreja, ela é uma pessoa maravilhosa, mas tem uns problemas dela. E normalmente eu estive lá, abençoe a vida dela, abençoe a vida da Rosângela. Então, né, a casa lá está muito bem cuidada. Não entrei tudo lá dentro, mas entrei um pouquinho, mas está funcionando. Ô, pastor, deixa eu falar. Mas na próxima vez eu vou para poder fiscalizar, tá bom? Fala, Como o vereador Elis falou, tem os requisitos, né, para ver essa casa, né, funcionar. Eu queria perguntar para a vereadora Damares, que ela foi lá, onde você pegou psicólogo lá? Uma assistência ou alguma coisa lá? Não, eu só fui só para ela mesmo. Mas não tinha ninguém lá? Não, porque eu não vejo isso. Ah, você não entrou lá no... Então você não viu se tinha um quadro funcionário necessário lá? Eu escrevi da próxima vez fazer uma Ah, fiscalização. A senhora viu também se estava faltando comida, alguma coisa lá? Também não conseguiu ver? Ela falou que no começo teve umas dificuldades, né? Ela não quis entrar em detalhe, agora está tudo normalizado. e o remédio está faltando para as crianças? Ela perguntou, se preocupou em perguntar? Não? A senhora, infelizmente, não viu nada que está acontecendo lá, porque eu também tenho várias denúncias fundadas, não é infundadas, de pessoas que trabalharam lá, desde o começo da gestão, está faltando comida, está precária as coisas, tentou transferir ela para outro lugar para se livrar de uma despesa da economia, como sempre, né? E infelizmente colocaram ela de volta, só que quando colocaram de volta está uma situação precária. A gente tem que, sim, conseguir uma autorização da vereadora para ir lá, se possível amanhã, 8 horas da manhã, porque aí não dá tempo de querer consertar alguma coisa, né, vereador? Eu acho que se for amanhã cedo, a gente vê e, se possível, tirar foto, né, para mostrar ali que está a situação. E eu acho que essas denúncias já chegaram no promotor de justiça, porque eu fiquei sabendo pelo fontes livres, o promotor já está sabendo disso. E ele, na época, né, que veio atrás para abrir ele é o mais responsável disso do que o gestor, porque ele que veio atrás da época para abrir essa questão dessa casa lá. Então, eu acho que ele tem que estar sabendo, tá, dessas coisas. Então, a gente, se for necessário, amanhã cedo a gente está lá para ver essa situação. E se a casa do gestor não resolver, porque o vereador Elias falou, se fosse fácil assim, né, a gente chegar e ir lá e ver a situação que está errada e falar para o gestor que o gestor não sabe resolver, mas não é. A gente sabe que quem manda é o prefeito. Tem várias situações que a gente já visitou o lugar que estava danificado, mas nada foi feito. Então, infelizmente, a gente tem, como o vereador falou, Elias, tem que fiscalizar nós todos, e a gente precisa de autorização da vereadora para lá. Fomos juridicamente orientados a não ir, porque é uma questão mais jurídica ali. Então, quando tiver autorização do presidente do Renato, a gente desce lá. Ele me respondeu, deixa eu ver aqui, ele tem compromisso amanhã, tem audiência, pode ser quinta-feira. Mas não tem outra pessoa para acompanhar a gente? Acho que ele gostaria. Eu acho que ele gostaria de acompanhar, pelo que ele falou. Tá bom, então a gente espera essa autorização. Para finalizar a minha fala, senhor presidente, eu não sei se eu fui bem claro ou se a pastora e o vereador Elias entendeu. Em nenhum momento eu falei que a casa não está funcionando. A casa sempre funcionou. Só que a gestão atual conseguiu uma transferência dessa pessoa, dessa criança, para outra clínica, uma clínica em outro município, entendeu? Ficou um tempo lá, vereadores, e depois teve que retornar. Retornando aqui, nesse tempo que ela ficou lá, os utensílios ali, a geladeira, o fogão, tudo ali, as coisas, né, desfizeram da casa, freezer, né, desfizeram, entendeu? E como foi determinado a volta dessa menina, dessa internada, entendeu? Aí ajeitaram as coisas por ali.
a Deus dará, como esse vereador disse. Então, por isso que eu disse que hoje a casa está precária, abandonada, entendeu? Eu em nenhum momento falei, esse vereador, que essa casa lá não está funcionando. Ela está funcionando sim, mas pelos relatos que tem fundamentos, né? Ela está precariamente, hoje em dia. Muito obrigado. Vereador, só uma finalização. Nós aqui nós não estamos afirmando, conforme o vereador falou, com relação a se está funcionando ou não. Nós queremos saber como está. Né? Funcionando, a gente sabe que está. Nós queremos saber como está, se está adequada à legislação, porque também, mesmo sendo por meio da pandemia, tem subvenção do município, dinheiro público, e a gente precisa saber o que está sendo aplicado. E também uma questão de humanidade, né? Que é uma questão que tem um adolescente ali com problemas, né? E ele tem que ser cuidado conforme a lei determina. Não é só, nós não afirmamos que não está, o que deixou de estar, ou qualquer outra coisa. Nós estamos porque a população veio nos procurar. Afinal de contas, nós estamos aqui porque a população nos colocou aqui. Então, nós devemos responder a eles e perguntar ao órgão que vocês como está. Está ok? Ah, beleza, ótimo. Aqui, a gente sabe que é para evitar problema. É isso que a gente quer, mais nada. Mais alguém quer dar algum? Só para finalizar, informar que audiências em fórum, essas coisas, né, jurídica, é sempre depois do meio-dia que o nosso fórum abre, tá? Obrigado, boa noite. Antes de encerrar, eu queria também parabenizar o Jonas, o filho Thales, pelo vice-campeonato paranaense. A gente fica feliz de mais uma vez. Eu acho que virou uma coisa normal, né? Toda vez que eles vão disputar alguma coisa, eles são campeão, eles estão em segundo, eles são terceiro, então a gente fica muito feliz com isso. Parabéns a vocês dois, que Deus continue abençoando vocês. Não havendo mais vereadores inscritos, nada mais a acrescentar. Em nome de Deus, a sessão está encerrada. Uma boa noite a todos.